Então, a aula de hoje encerra a parte teórica de revisão do PPP. Lembra que cada módulo era uma etapa do PPP. Então, fechamos o módulo 5 com a aula 15, fechamos a última etapa do PPP, que é o plano de ação, que é o que a gente chama, no projeto político-pedagógico, de marco operacional do PPP. O que significa isso? Operacional é o plano de ação que vai estruturar como você vai colocar o PPP em prática. Por isso, operacional, de operacionalizar, de fazer, de implementar. Então, é aqui que você programa tudo o que você vai fazer para implementar o PPP, tudo o que você vai organizar para colocar em prática a missão, a visão, os valores, para você corrigir os problemas que foram diagnosticados no diagnóstico, para você colocar em prática os marcos referenciais que vocês estudaram, dos direitos humanos, da educação integral, da equidade, da inclusão, enfim, é aqui a hora de pensar, gente, como é que a gente vai botar tudo isso em prática? E pensando um pouco nisso, nós, para que vocês tenham mais clareza no processo, nós vamos fazer assim uma revisãozinha do passo a passo desse processo que nós vivemos. É a última vez que eu faço essa revisãozinha. Gente, essa mania de revisar a aula anterior é mania de professor, viu? Tantos anos dando aula, a gente sempre começa a aula seguinte revisando a aula anterior, até para dar esse reforço na compreensão e entender que tudo é um processo, que as coisas, nenhuma aula que a gente deu é desarticulada da outra. É tudo encadeadinho num processo mental, num processo de aprendizado que a gente pensou no mapa de formação de vocês, né, na trajetória formativa. Bom, o que vocês fizeram logo depois que vocês implantaram o conselho escolar e colocaram de pé a gestão democrática? Fizeram o diagnóstico e a escuta. No diagnóstico e a escuta, vocês levantaram os problemas. Tá, mas aí, ao levantar os problemas, é preciso dar aquela parada e refletir sobre os problemas. Então, vocês fizeram uma análise estratégica. Lembra, é um problema ou é uma dificuldade? É um problema público ou é um problema individual? É de competência parcial ou competência total da escola? Fez aquela análise daquele conjunto de problemas que eu brinquei com vocês. Quando a gente termina o diagnóstico e escuta, vem aquela balaiada de coisa tudo misturada. Vem reclamação de pai, reclamação de professor, vem demanda privada, vem um monte de coisa e você fica louco sem saber o que é problema de fato e o que vai para o PPP de fato. Por isso, fazer a gestão dos problemas significa aprender a priorizar. E aí a gente aprendeu um método de priorização. Aqui a imagem para vocês lembrarem o método de priorização. Como é que prioriza mesmo? Vendo o que é grave, o que é urgente e o que tem tendência a piorar. É um método para vocês terem uma lista de problemas realmente prioritários na escola. Depois a gente aprendeu a desagregar os problemas. Como é que desagrega os problemas, gente? Entendendo quais são as causas que devem ser tratadas, que a gente nunca ataca o problema de frente. A gente vai tratando as causas até que o problema desaparece. Quais são as consequências que eu preciso mitigar, o impacto negativo? E aí, a gente fez o exercício da árvore de problemas, estão lembrados? E deu como resultado esse painel maravilhoso, lindo de morrer, que a gente mandou para vocês. E eu devo dizer para vocês, quero elogiar vocês, foi um dos exercícios mais, com resultado mais positivos que eu, Alicia e a equipe já fizemos. Eu quis botar de novo aqui para vocês verem a intensidade, o nível de participação que vocês tiveram nesse debate. E aí, para o pessoal da Anvapa, da comissão técnica da Anvapa que está aí, a Lenita, a Sirlene, o Kleberson, a Kelly, o professor Fernando, né, que são da comissão, esta árvore, ela é uma leitura da questão família, escola, comunidade dos 10 municípios da Anvapa.
né? Então, já é aí um ouro, né? Um diagnóstico, que é uma escuta dos diretores dos 10 municípios sobre essa questão na região, já dá um mapeamento aí. Quem sabe a comissão não tira disso um projetinho regional com o tema família, escola e comunidade, né, Alicia? É uma possibilidade, porque isso é um achado, gente, isso é um achado, ter conseguido reunir vocês para fazer isso. Alicia. Eu penso que todos aqui, né, nesse painel, podem se enxergar um pouquinho, e o papel da Câmara Técnica é realmente olhar quais são os maiores problemas de uma região na área da educação e auxiliar, através da Câmara Técnica, né, como resolver esses problemas. A gente sabe que vocês têm discutido bastante, né, mas não adianta só ter, às vezes, um grupo de WhatsApp com todo mundo, de fazer as reuniões mensais. É preciso aprofundar essas questões. E hoje, no plano de ação, depois que a Lília explicar, a gente vai ver que tudo tem a ver também com a política nacional que o MEC está implementando, né? Vocês estão recebendo aí as ações do PDD interativo, e elas têm que ser ações da escola para, inclusive, conseguir recursos. Depois eu vou falar um pouquinho mais como é que está estruturada a plataforma, para vocês poderem entender. Então, tudo que a gente está explicando aqui tem a ver com essa política nacional que está sendo implementada. Às vezes, ela não é muito explicada, e daí os municípios têm várias dificuldades de colocar lá nas plataformas aquilo que tem que ser, né? Como agora, a questão aí dos cantinhos de leitura. Quem não tem o PDD interativo bem alimentado lá na plataforma não consegue fazer o Cantinho da Leitura para as escolas. E o Cantinho da Leitura para as escolas é um programa que vai vir para ficar. É para todas as escolas terem os livros de leitura e fazer os programas de leitura bem feitos, que são necessários, não só na alfabetização, na educação infantil, mas o resto da vida. Então, a gente vai trabalhar essas duas coisas para vocês poderem entender. Prestem bastante atenção hoje no plano de ação. Vamos lá, Lili. E essa fala da Alicia, fiquem atentos, porque não tem plano de ação sem pensar recurso, gente. Porque quando a gente fala assim, não tem recurso, mesmo quando não tem recurso, a gente vai se perguntar assim, quantas horas o diretor vai ter que gastar, ou o professor que já está na casa vai ter que gastar, ou do tempo dele para organizar tal programa? Porque às vezes a gente, quando vai pensar custo, a gente pensa só no custo financeiro, mas não pensa também nos recursos que a gente tem que empregar dentro da escola, água, luz a mais, recurso humano, papel, para dar conta daquilo que a gente está planejando, né? Então, assim, de graça, gente, nem relógio trabalha mais, né? Tudo tem custo. No final, a Alicia vai amarrar tudo isso que a gente está falando do plano de ação, em como é que vocês operacionalizam isso, tanto com o PDDE quanto também com o PPA, né? Que logo, logo vem aí, né, Alicia, para o próximo ano, a elaboração do novo. Sim, é outra coisa importantíssima. Então, gente, depois disso, nós aprendemos a contextualizar as causas e as soluções e as possibilidades de solução. Por que é importante contextualizar? Porque a partir da contextualização, depois fica mais fácil elaborar as ações, pensar em como as ações serão organizadas. Não precisa ser uma contextualização longa, é muito mais para dizer o que significa o problema, que você põe lá, comunicação ineficaz na causa do problema. Mas o que é essa comunicação ineficaz? Onde ela está falhando? Então, a contextualização é para descrever um pouco melhor esse problema, para ficar mais fácil depois de traçar soluções, tá bom? Depois nós fizemos uma paradinha, um pit stop, e falamos, antes de decidir quais são os objetivos, tem que dar uma olhada para dentro dos projetos institucionais da secretaria e para os projetos institucionais da escola. Lembra que a gente diferenciou aqui projeto institucional de pedagogia de projeto.
Pedagogia de projeto é aquilo que o professor faz lá na sala de aula dele, que está no plano de ensino, no plano de aula dele. Projeto institucional, o próprio nome já diz, é instituição. Portanto, é a instituição escola que coordena e a instituição secretaria que coordena. Então, é uma questão em nível de gestão, não é no nível da docência. Ah, mas envolve docente? Envolve, mas quem coordena não é o docente. Quem coordena é o nível de gestão, seja coordenador ou o diretor, no caso da escola, na secretaria, a diretoria, ou a coordenadoria, ou a supervisão, ok? Porque essa paradinha que eu tenho que ver se os projetos que eu tenho contemplam os problemas. Bem provavelmente não contempla, porque se tivesse contemplando, os problemas não existiam. Então, é bem provável que os projetos existentes não estão dando conta dessa demanda. Então, essa parada para dar uma olhada no que está dando certo e no que não está dando certo dentro da escola. Porque aí você decide o que vai ser continuado e aquilo que vai ser descontinuado. Bom, e aí nós chegamos no dia de hoje. Ok, chegou o momento, gente. Vamos operacionalizar isso tudo que elas falaram desde março. Tudo isso, gente, vai ficar operacionalizado numa planilha. Numa planilha, porque plano de ação é para ser simples. Plano de ação é para ser objetivo, porque ele é um mapa do caminho, é para ser uma coisa de fácil circulação, para imprimir ali 2, 3 páginas no máximo. Por quê? Porque ele é para ser olhado, rabiscado, acompanhado. Então, não é para ficar escrevendo um trabalho de conclusão de curso no plano de ação. Ele precisa ser objetivo. E o plano de ação, ele começa a construção com os objetivos e as metas. É o primeiro passo. Você traçou lá, entendeu quais são os problemas, o primeiro passo é sentar com a tua equipe, sentar com a comissão de revisão do PPP e definir quais são os objetivos que vão nortear a operacionalização do PPP. Dica: se deem uma olhada na visão que você elaborou para a escola. Porque a visão que você elaborou para a escola é o projeto de futuro da escola, concordam? Então, não dá para você ter objetivos que são desarticulados da visão da escola. Segunda dica, lembra que eu falei que tem problema, que é complexo na educação? E que na hierarquia dos problemas, a legislação bota no topo? Pois bem, qual é a função da escola? Lembra que a gente discutiu função social da escola? Não pode perder de vista que a função social da escola é garantir a aprendizagem na idade certa, com equidade e inclusão. Se essa é a função social da escola, os principais objetivos do plano de ação do PPP obrigatoriamente têm que estar alinhados à função social da escola. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente já recebeu acho que está batendo quase 200 municípios já que a gente trabalhou. Quando chegam os planos de ação para a gente, o primeiro objetivo é consertar o telhado da escola, consertar os banheiros da escola. Não é importante o telhado da escola e o banheiro? É claro que é fundamental. Mas a prioridade máxima da escola é a aprendizagem. Agora, se a escola inteira estiver sem telhado e isso estiver inviabilizando a garantia da aula, da oferta da aula, aí ele sobe de prioridade. Então, os objetivos, gente, você tem sempre que pensar assim, esse objetivo está relacionado aquilo que a escola tem que fazer em primeiro lugar, que é garantir a aprendizagem? Primeira coisa de tudo. Segundo ponto, pensem muito na equidade. Não sei se vocês viram a entrevista do ministro da Educação ontem. O ministro da Educação falou sobre o Plano Nacional de Educação e o não cumprimento das metas. E ele já deu a dica do que ele vai orientar para os próximos anos. Ele já falou que é aprendizagem e equidade, combate às desigualdades educacionais. Portanto,
tanto a questão da equidade vai vir com os 2 pés no peito, certamente. Então, já pensem nisso no PPP. Como é que está lá no diagnóstico as desigualdades educacionais por raça, cor e nível socioeconômico? Lembra que a gente aprendeu no diagnóstico? Eu fiz até um vídeo, para quem não viu o vídeo, eu fiz para vocês um vídeo específico sobre o diagnóstico de equidade. Depois eu vou pedir para a Helena, por gentileza, Helena, se você puder pegar o link do vídeo do diagnóstico da equidade específico e reforçar com os diretores, mandar o link, reforçar para quem não viu, ver, porque este é um ponto que não vai poder faltar no PPP. Oi, Alicia, pode falar. Não, eu queria chamar a atenção dos diretores para que a política nacional está vindo muito forte em relação a isso. Antes da fala do ministro, né, saiu o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Então, precisa também baixar esse material, olhar lá que eles estão cercando os programas de alfabetização, das escolas conectadas, da educação integral. Então, aquilo que a política nacional está colocando, precisa operacionalizar na escola. E quando a professora Lília fala, agora tem que construir os objetivos e as metas da escola, isso é importantíssimo para o Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo, porque quando eles olharem o PPP, eles vão fazer a leitura exatamente disso. Não vai dar tempo de ler o PPP inteiro, mas pelo menos quais são os objetivos dessa escola e quais são as metas, isso tem que ficar bem claro. E aí tem que aparecer no diagnóstico, e tem que aparecer nos problemas, e tem que depois ter o objetivo e a meta da escola, para durante os próximos anos a escola caminhar e dar fim a esses problemas. Então, é a melhoria, é o direito à educação na idade certa. Então, tem o Plano Nacional de Alfabetização, vocês têm a formação da alfabetização e precisa ter metas claras, está vindo nesse Plano Nacional que foi para o Congresso e que o ministro falou, está vindo muito forte as ações de alfabetização, não é para deixar ninguém para trás, mas a escola já tem que ter levantado quais os meninos lá na matrícula, que são negros, os que são brancos, os que são pardos, o nível socioeconômico, tudo isso tem que estar bem claro no diagnóstico, para que depois, quando vai colocar aí o objetivo e a meta da escola, essas coisas comecem a bater, né? O pacto é um pacto em rede, pelas escolas do Brasil, então, aí todos da ANVAPA terão que ter, não é, as metas para ter a qualidade de educação, poder receber, inclusive, os recursos do VAAT e do VAAR depois, né, que faz falta para poder ter os custos aí da escola e ter o dinheiro. Bom, gente, o que é um objetivo? Quando a gente pergunta assim para uma criança, qual o seu objetivo na vida? Ou quando a gente pergunta para alguém, para os nossos filhos, qual o seu objetivo na vida? Na verdade, a gente está querendo saber naquele momento aonde que ele quer chegar, não é? Qual o alvo que eu quero atingir na minha vida? Que alvo eu quero que a minha flecha alcance em algum momento? Por isso, normalmente, as imagens, se você pesquisar no Google uma imagem que simbolize o objetivo, normalmente é um alvo com uma flecha no centro do alvo, né? É aquele lugar aonde eu quero chegar. Mas o objetivo, gente, ele também é uma resposta aos problemas que você diagnosticou, aos problemas e às demandas que você diagnosticou. O que significa isso? Bom, eu diagnostiquei que a relação entre a família e a escola está frágil. Então, eu crio um objetivo para endereçar ações corretivas deste problema. O objetivo vai ser a caixa na qual eu vou colocar todas as ações, as estratégias que eu vou endereçar
para corrigir aquele problema que eu diagnostiquei. Então, ele é, ao mesmo tempo, um alvo, mas ele é também uma resposta aos principais problemas diagnosticados, e ele acaba virando, gente, aquela estrada, aquele eixo no qual a gente vai dirigir o nosso fusquinha, resolvendo os problemas que foram diagnosticados. Para, no final de tudo, gente, cumprir a missão da escola e atingir o propósito da escola. Lembra que a gente discutiu missão e propósito? A missão estava o pessoal andando lá na estrada e o propósito estava lá no fim, que é a função social final da escola, que é a educação com qualidade social, equitativa e inclusiva. Bom, gente, o objetivo não é para inglês ver, não é para o Tribunal de Contas, não é para o secretário, não é para ninguém. O objetivo é para ser prático. O objetivo é para ser específico, ele é para ser real, não é para inventar um objetivo só para falar que fez um objetivo. Ele precisa ser real e ele precisa ser comunicado adequadamente para que todo mundo se envolva para engajar na execução do objetivo. Para quando o Tribunal de Contas vier, você não ter que correr para ensinar para os professores o que são as metas e os objetivos da escola. Tipo assim, eu fico sabendo que o Tribunal de Contas vem amanhã, eu reúno hoje os professores para contar para todo mundo os objetivos e as metas da escola. Não. O objetivo e as metas da escola é para ser montado junto com a comunidade escolar, e é para ser comunicada sistematicamente. E aí o Tribunal de Contas pode vir o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, inclusive, de repente, bate lá na porta da escola, que qualquer professor ou coordenador poderá, diretor, dizer quais são as metas e os objetivos, porque ele estará envolvido no PPP, tá? Então, ele precisa ser específico e ele precisa ser engajado. Lembra, bom, o João está nos acompanhando desde o primeiro dia de aula, né? E eu trouxe o João de volta aqui. Lembra que o João, ele começou lá, a gente usou o exemplo do João, ele começou a desenvolver vários problemas comportamentais e de aprendizado ao longo da trajetória dele. E aí, está lá o diretor sentado na mesa dele e o diretor só escuta reclamação em relação ao João. O João está fazendo o 5º ano, ele bate nos colegas, ele conversa na aula o tempo todo, ele grita em sala, os professores reclamam, e toda vez que o diretor chama o João na diretoria, ele briga, ele xinga o diretor, ele dá birra e ele diz que não gosta da escola e vai embora. Tá aí o João levantando a cadeirinha e indo embora bravo, marchando. Eu vou embora porque eu não gosto da escola. Quantos vocês veem acontecendo isso todo dia? Né? E aí o diretor, tadinho, tá com essa cara e não sei o que eu vou fazer, tá com essa carinha de desesperado, de eu não sei o que eu vou fazer. Gente, acontece que o que você precisa ver se o problema... Primeiro tem que ver as individualidades. Não importa se é um aluno ou se é 30 alunos. Aquele problema tem que ser tratado, porque é um ser humano que está abandonando aos poucos a escola, e a chance do João não concluir o ensino fundamental é muito grande. Mas, quando você vai olhar de pertinho, você vai ver que é muito difícil o problema do João ser isolado. Na verdade, existem muitos casos como ele, em diferentes graus de gravidade, ou em diferentes graus de complexidade. Mas existem muitos Joãos, Marias, com problemas de aprendizagem, problemas comportamentais e socioemocionais, certo? E aí, o que a gente faz? Eu tô seguindo lá o exemplo de vocês. Lembra que a gente escolheu relação família-escola? Lá no último? Eu tô nele, tô seguindo por ele. O que a gente faz? Primeiro passo, a gente pega o problema do João e de todos os Joãos da escola com esse mesmo perfil e colocam na mesa. Eu vou diagnosticar. E olha que coisa que eu descubro que mais ou menos 30% da escola, dos alunos do 5º ano, estão tendo, de maneiras diferentes e em etapas e períodos diferentes, o mesmo problema do João. Não é um problema isolado, né?
E aí você começa a desagregar o problema junto com os teus professores. Muitos pais não estão presentes na rotina escolar dos filhos, dos 3, porque trabalham 3 turnos, porque você está inserido numa comunidade vulnerável. 30% dos alunos, como o João, tem muita dificuldade de aprendizado, e principalmente competência em relação à leitura, fluência leitora. E aí, o que acontece? Enquanto está fazendo os exercícios de fluência leitora, ele está frustrado, porque ele não consegue, e ele começa a fazer o quê? Falar em aula, gritar com o professor, bater nos coleguinhas. Tá? Apresentam problemas com a gestão das suas emoções, acabando por envolver-se em brigas e casos de bullying. A professora da sala, por acaso, a diretora acabou percebendo que justamente a diretora da sala do João era uma professora de pouca experiência, não sabia organizar ainda adequadamente, manejar as turmas, não sabia ainda lidar com indisciplina e nem preparar metodologias ativas. Aí a direção também percebeu que não tem na escola nenhum suporte para a recuperação das aprendizagens para alunos como o João, que a escola não tem nenhum projeto institucional de atenção psicossocial, nem o município. Olha só, você percebe? Você está contextualizando o problema. Sabe para que isso, gente? Para a gente sair do lugar comum. Sabe aquele lugar comum que quando aparece o aluno como o João, a gente começa a escutar frases assim, ó. Já tentamos falar com a família do João várias vezes. Se nem eles ligam, o que podemos fazer? Vocês já ouviram coisas assim? Ou o João é indisciplinado, por isso não aprende. Talvez seja melhor repetir o ano para amadurecer. Quantos de vocês já ouviram isso? Nos conselhos de classe. Não nos conselhos de escola, nos conselhos de classe. A tendência, nós somos seres humanos, nós também temos dificuldade de fazer a gestão das nossas emoções. Então, aquele aluno que xingou a gente, que foi mal educado ao longo do ano, é difícil a gente separar isso de aprendizagem, não é não? E aí, na hora do conselho escolar, a gente mistura tudo, gente. E, às vezes, um ser humano que está sofrendo profundamente, a gente mistura a aprendizagem com indisciplina e bota ele para sofrer mais um pouco, né? Porque a gente também não faz gestão das nossas emoções. Se ele é violento na escola, é porque ele aprendeu isso em casa, gente. Ele teve escola, alguém ensinou isso para cá. Ninguém é violento à toa, né? Não é assim que a gente estuda? Ah, ele aprendeu isso, o jeito dele. Então, o jeito é mesmo, viu, diretor, é encaminhar para transferência, que isso não dá certo aqui, não, tá? Já te passo a palavra, Marlene, só um minutinho, só para concluir o raciocínio. Nenhum professor experiente quer dar aula nesta sala. Isso é o diretor falando. O jeito é colocar a Claudinha, que começou esse ano e ainda não está muito cansada. Já ouviram isso? Aquele professor de 20 anos que tem experiência, ele fala, eu não dou aula na quinta AD nem você me pagando, você arranja outro professor. Não vou lá nem. Aquela sala é indisciplinada, você bota um professor novo que não está cansado, que não tem... Ih, não vou nem adianta que eu não vou. Aí o diretor vai lá e bota o professor novo. E aí as salas com mais alta complexidade recebem os docentes menos experientes. Que coisa isso, né? E tem dados isso nacionais, gente. Escolas mais vulneráveis e com alta complexidade acabam recebendo os diretores mais inexperientes e os professores mais inexperientes. Porque os diretores mais experientes e os professores mais experientes têm mais pontos, podem escolher e escolhem aquelas escolas que eles acham que eles vão ter menos trabalho, infelizmente. E aí aqueles que mais precisam ficam com os menos experientes e com menos desenvolvimento de competências. Para aprender, fazer um plano de ação que tem coerência do início ao fim. Então, vocês diagnosticaram um problema na aula passada. A gente está perseguindo essa questão para vocês aprenderem a fazer o nó de coerência. Vamos lá. Antes de fazer o plano de ação, gente, pensar em tudo isso é importante para que a gente não caia na armadilha de culpabilizar o aluno. Para que a gente não caia na armadilha de culpabilizar só a família.
A culpa é da família, a culpa é do aluno, né? A criança tem 10 anos, mas a culpa é dela se ela não faz gestão das emoções. Mas a gente, quando explode e grita, a culpa também é do aluno, né? Não é nossa, que também não sabemos fazer a gestão das nossas emoções, né? Percebe? A gente tem 50 anos, quando a gente explode com um aluno, eu explodi porque ele me tirou do sério. No final, a sensação que eu tenho é que, para nós, professores e gestores, fica parecendo que a culpa é sempre do aluno, né? E, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que a culpa não é de ninguém. Não existe culpa, gente. Existe responsabilidade. E se existe responsabilidade, o ECA, é claro, criança não tem responsabilidade sobre a formação dela. Quem tem é a família e a escola, né? Então, vamos tirar o aluno da equação, parar de botar a culpa nele, porque ele tem prioridade absoluta e a lei já disse, ele não tem responsabilidade sobre as ações, por isso ele não vai preso, não é? Não tem. Então, somos nós que somos responsáveis por ele. Como a professora Marlene falou na aula passada, é a família e a escola juntas, como diz a Constituição, né? A educação formal do aluno é responsável dos dois. Bom, nesse sentido, eu preciso construir um objetivo, gente, para esse problema, que seja um norte, que seja uma direção para eu tentar resolver esse problema na unidade escolar, que está sério a questão da relação família-escola. Vamos ver, são várias possibilidades, viu, gente? Não existe um objetivo que eu possa elaborar. Tem várias possibilidades que eu posso, e vários caminhos que eu posso seguir para chegar na solução de um problema. Não tem aquele ditado que diz: todos os caminhos vão a Roma, todas as estradas vão a Roma? Então não quer dizer que é um único objetivo, você pode traçar objetivos diferentes. 10 escolas podem traçar objetivos para o mesmo problema e serem 10 objetivos diferentes, porque são realidades diferentes e possibilidades de execução de ações diferentes também. Bom, então voltamos lá ao nosso problema. Frágil relação família-escola, certo? Que diagnosticou. Agora é a tomada de decisão, diretor, coordenador. Agora eu vou falar diretamente para o diretor e para o coordenador, tá? É o momento, o plano de ação é um momento que a gente chama de momento de tomada de decisão. Eu vou decidir o que eu vou fazer em relação à fragilidade entre a relação família-escola, ou em relação a qualquer outro problema que tenha diagnosticado, tá? O que não pode perder de vista, qualquer que tenha sido a prioridade, qualquer que tenha sido o problema, estudem qual é o impacto dele na aprendizagem. Imaginem assim, que você está dirigindo sua lancha aí no Rio, Paranapanema, tá? Você está lá na tua lancha, mas você não pode perder de vista em nenhum momento o dourado que está saltando do lado do Paranapanema. Porque o dourado é preservado, você tem que ficar ali, ele é a tua prioridade. Então, você pode se divertir na tua lancha, mas a prioridade é ficar de olho no dourado. O peixe. Tô falando porque aí em Piraju tem o dourado, né? Na entrada de Piraju, que é a coisa mais linda. A escultura do dourado, assim. Ou da dourada, eu não sei se é do dourado ou da dourada. Vocês me corrijam aí de Piraju, tá? Mas, o que eu quero dizer com isso? Posso estar tratando relação família-escola? Posso. Posso lidar com infraestrutura? Posso. Mas a pergunta é, como isso impacta na aprendizagem? A aprendizagem vai ter que estar lá como meta, de alguma maneira, tá bom? Então, vamos voltar à casa raiz. Lembra que vocês... Eu selecionei aqui, na verdade, quem selecionou para mim foi a Helena, que a Helena buscou as principais causas, naquele monte de causas que vocês levantaram, ela selecionou 5 aqui. Comunicação ineficiente, falta de compreensão do trabalho realizado pela escola, problemas familiares, conflito de autoridade entre família e escola, expectativas diferentes quanto à educação das crianças. Só alguns dos problemas, das decisões, mas o ideal é analisar todas as causas. Ok. E agora? Agora eu sento com a minha equipe. Gente, o que a gente vai planejar para tratar essas causas? Por que a gente chama tratar, gente, a causa? Porque ninguém resolve um problema complexo diretamente. Lembra que eu falei? Ele é complexo demais?
Então, a gente vai tratando como quem trata a doença, uma doença mesmo. A gente vai tratando as causas da doença até que a doença desapareça, tá? Ah, e se eu tiver que tratar a consequência do problema? Então, você estará tratando os sintomas, porque a consequência, ela vai já são sintomas que já estão, e aquilo que já está gerando outros problemas, mas também podem ser contemplados, ainda mais se for coisa que está impactando a aprendizagem. Então, a tomada de decisão e é séria essa tomada de decisão, porque o objetivo que você traçar, diretor e coordenador, será o objetivo que vai nortear o objetivo ou os objetivos, que pode ser mais de um, né? Aliás, é desejável que seja mais de um, mas também é desejável que não sejam 20 objetivos, viu, gente? Ninguém dá conta de cumprir 20 objetivos. Faz ali uns 3, 4, no máximo 5 objetivos, escolas de alta complexidade, com muitas etapas e muitas modalidades, acabam tendo que ter mais objetivos, mas porque senão você não dá conta de fazer. Quando você decidir o objetivo, gente, você está decidindo o norte da escola. Você estará decidindo onde vai ser priorizado o recurso, tanto financeiro, como de pessoal e como material. Então, esse é um momento muito sério de tomada de decisão do diretor, tá? Bom, vamos dar exemplo aqui de objetivo. Então, se o primeiro é a comunicação ineficiente, eu posso discutir na minha escola como elaborar um plano de comunicação eficiente. Às vezes a gente pensa na escola que só aquele portal lá da entrada, onde a gente põe os avisos lá, já é um plano de comunicação. Não é, né? O plano de comunicação tem que ser pensado, tem que olhar a clientela, tem que falar uma linguagem clara que eles entendam e tem que ser contínuo. E aí, cuidado com os verbos. Agora, quando você já vi gente aí escrevendo, continue escrevendo, mas vejam que o objetivo tem os verbos, né? E a gente precisa ver se é elaborar, se é esclarecer como que nós vamos escrever esse objetivo. E também não adianta ter palavras lindas e não ser um objetivo real. Tem que ser algo que realmente vai transformar esse problema que nós temos na escola. E essa questão da comunicação, gente, é muito importante. Até na reunião que os professores fazem com os pais, essa comunicação devia ser estudada para eles entenderem o que é a escola. Nós não temos uma comunidade que conhece a escola, que fala a linguagem do pedagogês aí, que nós falamos, mudou o currículo. Eles nem sabem o que é currículo. Então, essas coisas precisam ser explicadas. A gente sente muito nessa comunicação que as coisas que precisam ser faladas não são esclarecidas, e a gente tem que esclarecer qual é a função social da escola, o que é equidade. Imagina chegar para o pai numa reunião e dizer para ele que agora nós estamos trabalhando com a equidade. Ele vai para casa do mesmo jeito que ele veio. Então, precisa explicar o que é isso, ter um gráfico, um vídeo pequenininho, e dizer as coisas bem claras para eles poderem ter o entendimento do que a escola está vivendo. Perfeito, perfeito. É isso, gente, a Alicia resumiu. Vamos comentar alguns dos participantes agora? Ó, então vamos lá, eu vou pular a Marinês, que ela falou que era para desconsiderar o dela. A Josiane falou assim, ó, formas de acolhimento da família. Lembra que o objetivo, gente, é isso mesmo, o objetivo, você está buscando soluções para o problema que você encontrou. Então, ele está profundamente associado ao problema que você encontrou. A Josiane propôs aqui desenvolver formas de acolhimento para a família. A Helenice falou em sensibilizar a família sobre a importância da participação dos pais na aprendizagem dos alunos. A Vânia Lourdes colocou que é importante aprofundar a cumplicidade entre escola e família. A Escola Freitas, a coordenação da Escola Freitas, colocou que ampliar, eu estou trocando, porque a falta de compreensão é problema, viu?
coordenação da Escola Freitas. Então, vamos transformar isso em objetivo. Ampliar ou aprofundar a compreensão do trabalho realizado pela escola, junto aos pais e às famílias. Agora, Maria Inês, orientar as famílias sobre o trabalho realizado na educação infantil. Depois, a Marlene, a comunicação é ineficiente, esse é o problema. Qual seria a solução? Elaborar um plano de comunicação para a escola que atenda as necessidades. Onde eu tinha parado, gente? Deixa eu ver, que eu quero ler todos. Vixe, lá em cima, peraí. Lá. Enfatizar o quanto a participação da família é primordial. Ampliar a oferta de vagas em período integral. Vanessa, interessante, hein? Você teve aí, você construiu um objetivo amplo e eu entendi a noção que você teve aí ao propor um objetivo de educação integral nessa questão, porque integração família-escola é tudo, absolutamente tudo a ver com a ideia de período integral. Então, assim, muito bom. Criar canais de comunicação eficientes, organizar reuniões de pais mais pontuais, esclarecer às famílias como se dá o desenvolvimento e o nosso trabalho com as crianças. Vocês já imaginaram vocês juntos fazendo os objetivos? Que riqueza! Olha como vocês são experientes, vocês têm as soluções na mão. Muitas vezes a gente tem que trocar ideias, porque amplia o escopo de soluções a partir das experiências que outras escolas realizam. A Larissa disse: planejar estratégias que promovam a comunicação e a parceria com a escola. A Maria Inês, a Maria Inês está falando que vai colocar a rotina da escola no jornal. Maria Inês, isso é uma baita estratégia de comunicação. Excelente, tem que estar no PPP isso, viu, Maria Inês? A Fernanda, a Paula agradece o comentário aí da Marlene, o pessoal da educação infantil agradece o apontamento. Vamos lá, então, gente. Eu vou dar uma sugestão, um exemplo de objetivo aqui, mas o exemplo que eu vou dar aqui não invalida nenhum dos objetivos que vocês construíram, certo? Pode ser qualquer um desses que vocês colocaram. Vocês podem colocar objetivos mais sucintos, objetivos mais gerais. Então, eu estou dando aqui para vocês um exemplo. Estabelecer programa de integração família-escola em parceria com as famílias, com foco na aprendizagem e desenvolvimento socioemocional dos alunos. Vocês acham que daria para implementar um programa assim na unidade escolar? O que vocês acham? Alguém? Tem alguém que gostaria de falar no telefone? No telefone não. No microfone. Tem alguém que gostaria de falar? Vocês acham que daria para fazer? A Lenita levantou a mão. Perfeito esse objetivo. Dá para fazer tanto na escola quanto na secretaria, viu, gente? Sim. Pode ser um programa de secretaria, como pode ser um projeto institucional da escola, certo? E aí, imaginem que se for um programa ou um projeto institucional, as múltiplas ideias que vocês colocaram no chat podem se transformar em estratégias, que é o que a gente vai falar na próxima. E aí, a Marlene levantou a bola para eu cortar, né? Quando ela falou, gente, tem que pensar em como vai fazer. A Marlene e a Alicia. Então, olha, tem que pensar em como vai fazer. O como vai fazer, gente, é exatamente a estratégia. Como eu vou fazer esse objetivo ser cumprido? Tá? Quais estratégias eu vou usar? Então, o objetivo é mais amplo, a estratégia ela é menos ampla que o objetivo. E ela já vai para quê? Para operacionalizar mesmo o objetivo. Ela vai para concretizar o objetivo. Vamos ver. Isso é muito importante, né, Lília? Porque a estratégia na educação, muitas vezes, a estratégia é escrita muito levezinha, e ela tem que ser, para isso é estratégia, né? A coisa da guerra usa as estratégias, e o coronel tem que acertar lá com os soldados Alice, fechou seu microfone.
uma estratégia bem real, né? Bem que consiga realmente ir lá no objetivo e transformar isso. A Lenita levantou a mão, pode falar. Em questão de estratégia, de chegar à aprendizagem, só para fazer uma colocação que às vezes a gente não pensa que isso tem que fazer parte da comunicação com os pais e com a comunidade escolar. Ontem nós estávamos numa reunião de rede ampliada, onde estavam pessoas do judiciário, da Polícia Civil, da rede de saúde e educação, e sobre a educação especial. E uma das integrantes do fórum fez uma pergunta para os representantes da rede estadual de por que o aluno que tem uma necessidade especial, ele vai passando pela escola, por todos os anos, e chega lá no ensino médio sem ser alfabetizado. Então, é uma questão que as pessoas não entendem também, a questão do desenvolvimento dessa criança que tem uma necessidade especial, por que ele não aprendeu, quando que ele não aprendeu, então isso é importante também, eu penso, constar no PPP. Estratégias diferentes para garantir as individualidades e as diversidades da escola, Lenita. Você levantou a bola para a gente cortar com esse exemplo. Por quê? Não faço uma estratégia global para todo mundo, porque vou falar que nem a mãe da gente falava quando a gente era pequeno. A gente falava assim para minha mãe, para a mãe da gente: mas mãe, o Joãozinho vai, todo mundo vai, mãe. E o que ela respondia para a gente? Você não é todo mundo. Mãe é muito sábia. Nós não somos todo mundo. Tá? Nós somos nós com individualidade. Então, o que a Lenita disse é que as estratégias, elas devem garantir, primeiro, o todo, né? Porque, lembra, o acesso é 100% para todo mundo, a garantia é para todo mundo. Então, é universal, tem que garantir educação para todo mundo. Mas dentro do todo mundo tem os segmentos, que eu preciso ver as diferenças e ter estratégias diferentes, de inclusão, critérios socioeconômicos, e aí, no nível da individualidade, aqueles alunos que têm necessidades específicas, que precisam ser vistos na sua individualidade. E aí, usando o exemplo da Lenita, vem o quê? O PEI. Não é? O PEI, porque o PEI tem que ser construído com a família, tem que ser construído individualmente para o aluno, porque aquele aluno é o único, com necessidades únicas. Tá bom? Vamos ver, então, exemplos de estratégias que a gente poderia elaborar para esse tema. Vou seguir esse tema, gente, porque é o tema que vocês escolheram, tá bom? Mas a gente podia estar falando de evasão escolar, a gente podia estar falando de aprendizagem de matemática. Eu fui num congresso do Internacional semana passada, que o tema foi aprendizagem de matemática, porque está todo mundo preocupado. E aí foram discutidas inúmeras estratégias para tentar melhorar o aprendizagem de matemática. Então, poderia ser qualquer um desses temas, mas vamos continuar na relação família-escola para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, vamos lá. A estratégia muda o verbo. Já não é mais o verbo no infinitivo. Agora, o verbo, ele está no gerúndio. Por quê? Porque já é realização em ação. Ok? Então, se lá era implantar, aqui é implantando. Eu vou fazer, tá? Eu vou botar em prática. É realizar, tá? Então, estabelecendo um canal de escuta e comunicação aberto, transparente e eficaz entre a escola, a comunidade e a família. É uma possibilidade de estratégia alinhada ao que vocês colocaram. A gente tem que correr aqui, porque vocês colocam as coisas lá no chat. A gente tem que, botar a rodinha no pé para poder adaptar com o que vocês colocam. Vocês são dinâmicos. O que mais? Implantando o programa de integração família, escola, comunidade como projeto institucional. É uma outra estratégia. Em preto está a estratégia. Não se esqueça que quando pensar estratégia, já começa a listar no ladinho aí da tua folha as ações possíveis para não esquecer dentro dessa estratégia. Sabe fazer aquele lembretinho? Para eu implantar o programa, eu vou começar estudando, fazendo um workshop, fazendo uma formação. Depois eu vou elaborar o programa junto com o conselho escolar.
Em seguida, eu vou levar o programa lá na Secretaria da Educação para discutir com o supervisor. Na sequência, está tudo certo, tudo aprovado? Vou revisar meu PPP e pôr programa no meu PPP. Está tudo bonitinho? Ah, não, ainda falta estabelecer os critérios. Que alunos vai dentro desse programa? É todo mundo? Qual é o público-alvo desse programa? Depois eu vou para a execução, escrever os alunos, executar. Já vai anotando do lado, entendeu? O que tem que fazer nessa estratégia para não esquecer. No canal de comunicação, tudo aquilo que vocês colocaram, o que eu não posso deixar de fazer? As reuniões não estão legais, eu tenho que mudar as reuniões. Nossa, a gente não dá devolutiva, que nem a Marlene falou. Poxa, não comunica adequadamente para a escola. Então, tenho que começar a dar devolutiva para a escola. Meus e-mails estão muito gerais, eu mando e-mail assim, ó, com aquela mesma cara para todo mundo. Vou começar a mandar e-mail com nome, sobrenome, individualizado, mais acolhedor, sabe? Gente, são só ideias, tá? Possibilidades. É claro que a gente monta sempre as ideias pautadas em experiências que já deram certo. A gente não vai dar ideia para vocês tirando das vozes da nossa cabeça, né? Mas é importante que vocês busquem soluções que são adequadas à sua escola. Vamos dar mais 2 exemplos de estratégia. Orientando e formando a comunidade escolar com o tema Comunidade, Família, Escola. Lembra que vocês colocaram como causa que a família não entende o currículo, a família não entende as especificidades da educação infantil, a família não entende o currículo do ensino fundamental. Então, cabe à escola orientar e formar a família nesse sentido. Criando um ambiente escolar acolhedor para as comunidades local escolar. Lembra que uma das causas foi até Marlene quem colocou lá, a escola vive dizendo que quer a família dentro da escola. Mas será que a escola está preparada para receber a família? Né? Será que o ambiente é acolhedor? O que a gente poderia pensar em termos de ação? Já bota lá do lado, faz anotação no seu bloco de anotação lá. Nossa, quando eu estiver montando um programa de orientação e formação da família, eu acho que a gente podia dar palestra e encontro de desenvolvimento socioemocional para os pais. Eu acho que seria muito legal um programa de mentoria para os pais aprenderem a acompanhar as atividades escolares da criança em casa. Pensa bem nisso, gente. A gente já ensinou para os pais como acompanhar as atividades escolares dos alunos em casa? A gente já orientou, né? E no ambiente escolar acolhedor, será que tem um espaço lá para os pais serem recebidos, uma sala de espera aconchegante, para o pai chegar, tomar um café, ter um lugar gostoso para esperar? Será que os novos professores têm um protocolo de atendimento para novos pais? Quando um pai novo chega na escola, tem um protocolo de como receber esse pai novo, apresentar a escola, mostrar como é que funciona? Enfim, são algumas ideias em vermelho aqui as ações, em preto de estratégias que a gente pode pensar. No final, gente, no final não, que ainda tem um chão aqui para a gente andar, calma. Não é no final, ao final do meio, né? Eu tracei o objetivo, olha aqui. Aí, Lilian, pode ter mais de uma estratégia, um objetivo? Claro que pode. Não só pode, como deve. Muitas vezes a gente tem que usar 2, 3 estratégias para poder cumprir um objetivo, não é? Então, sim, pode. Eu posso pensar o espaço, eu posso criar um ambiente acolhedor na escola e posso melhorar a comunicação na escola. São 2 estratégias diferentes, tá? É a partir das estratégias que vão sair as metas, gente. Principalmente o que a gente chama de meta de resultado, que tem indicador de resultado. Só então vocês vão construir as ações, as entregas, né, os resultados finais, definir prazo, definir custo. Esse fluxo, gente, está lá no e-book 5, tá? Está lá no e-book 5, bonitinho, a gente montou um fluxo bonitinho para vocês. E aí, agora a gente chega nas metas. Como é que faz meta, hein, gente? Primeira coisa, o que é meta? O que é meta? A Helena tem
um exemplo que eu adoro, que é o exemplo do emagrecer. Conta, Helena, seu exemplo. Esse exemplo a gente brinca em todo final de ano, né? Que vou perder peso. Só que não especifica quantos quilos você deseja perder e até quando. Aí não é uma meta. Então, você, por exemplo, de 2024 para 2025, você vai virar e falar: vou mudar minha vida, vou perder peso e vou ser mais saudável. Isso é muito amplo. Agora, se você virar e falar assim: não, ó, de janeiro até junho eu vou perder 3,5 kg. Aí a gente tem uma meta. Muito bem. Não fica no campo do desejo, do quero fazer. Do sonho, né? Eu estou sonhando perder 10 quilos. É assim, e depois vai lá ver o resultado, né? Se emagreceu os 3,5 kg, porque se não emagreceu é porque não cumpriu meta nenhuma. Aí a Alice agora deu o tom. Para isso, a gente tem que ter métrica e acompanhamento e indicador. É exatamente isso. Então, vamos seguir no exemplo do peso. Como disse bem Helena lá, olha, eu sonho em perder 10 quilos. Essa é minha intenção. Eu sonho, mas eu não boto atenção no meu sonho. O que é botar atenção no meu sonho? É transformar meu sonho em meta, em algo factível, com prazo para cumprir, com métrica e com acompanhamento. E que estratégia eu vou usar para perder peso? Nesse caso, quais podiam ser estratégia? Eu vou contratar um personal trainer, eu vou caminhar aí na beirada do rio, na barranca do rio, eu vou procurar uma nutricionista, né? Procurando uma nutricionista, caminhando com frequência. Essas são as minhas estratégias. Pois bem, então vamos voltar à meta aqui, gente. A meta, então, ela traduz o quanto eu quero perder peso e em que prazo eu quero perder peso. Então, meta sem prazo e meta sem sem métrica para medir o que você quer fazer, ela é muito mais um objetivo e um sonho do que uma meta. Pode ser? Pode, desde que os indicadores da meta te digam, especifiquem o quanto quer perder, mas não é saudável ter metas que não tenham prazo e que não tenham formas de ser medida para acompanhar. As metas devem ser específicas, devem ter a possibilidade de medir se elas estão sendo cumpridas, elas têm que ser passíveis de serem cumpridas pela equipe, ou seja, tem que ter recurso humano, não adianta sonhar que eu vou sonho que 100% dos meus alunos estarão alfabetizados ao final do segundo ano. Mas eu não coloco nenhuma estratégia, eu não coloco como eu vou fazer isso, eu não tenho recurso suficiente. Então, antes de pensar a construção da meta, nós temos que parar e analisar muito bem onde é que eu quero chegar. E, por fim, gente, a meta pode ser qualitativa, que você mede por meio de observação, entrevista, escuta com os pais, e pode ser quantitativa, que você mede por número, percentual. Vamos ver alguns exemplos? Antes, vamos fazer depois nós vamos fazer alguns exercícios, fiquem tranquilos. E, além dos exercícios, os professores tutores vão trabalhar bastante essa questão. Vocês vão mandar o plano de ação, eles vão ler as metas, vão comentar, vão devolver. Então, tem muito chão pela frente, tá? Olha um exemplo da meta do Plano Nacional, já que a gente falou tanto do Plano Nacional essa semana, que ele está na mídia, né? Está todo mundo falando do Plano Nacional. Vamos falar da meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, até o final da vigência deste PNE. É uma meta grandona, não é? Pode fazer meta grande assim? É claro que pode, mas depois eu vou ensinar que para poder medir tem que ter vários indicadores, quando a meta é grande assim. Posso fazer aqui, poderia ter 3 metas diferentes aqui? Poderia também.
Por exemplo, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para criança de 4 a 5 anos. Meta 2, ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 0 a 3, até 3 anos. Podia ser 2 metas, mas o Ministério da Educação optou por fazer uma só. Por quê? Porque aí depois ele trabalhou com indicadores. Se não me engano, essa meta tem 3 indicadores, Alicia? Acho que são 3. 2 indicadores. Ele desmembrou nos indicadores, que eu já vou explicar também como é que funciona. Universalizar significa 100%. Então, se você usar a palavra todos, universalizar, garantir para o público para o público da escola, tudo isso significa que a tua meta vai ser 100%. Então, tome cuidado na hora de construir para você não prometer o que não pode cumprir também, certo? Por isso, a meta tem que ser... Fique de olho na língua portuguesa. É importante, na hora de construir a meta, você ficar de olho no significado das palavras. Porque, por exemplo, aqui não está escrito que é 100%, tá? Está escrito universalizar. Se você olhar lá, mas o Tribunal de Contas vai bater na secretaria pedindo o quê? 100%, porque universalizar é 100%. Né? Então, fiquem atentos a isso na hora de construir a meta. Ela é mensurável, ó. Eu vou mensurar o atendimento das crianças de 4 a 5. E ela sempre tem prazo para acabar. Repara, lá em cima, 2016, e aqui embaixo, na vigência do PNE, que é esse ano. Por isso está se falando tanto do Plano Nacional de Educação, porque muitas das metas do plano estão dizendo até o final da vigência desse plano. Né? Então, é a hora de avaliar e ver o que cumpriu. Vamos dar um exemplo de meta qualitativa? Que essa meta, ela pode ser aplicada, pode ser avaliada por uma avaliação, por exemplo, aplicação de um questionário. Aumentar o engajamento nas reuniões em 30% dos pais das turmas de pré-escola da EMEI José de Souza até dezembro de 2024. Eu tenho 2 formas de medir essa meta. Pensem comigo. Como que eu meço essa meta? Me ajudem, gente. Como é que vocês mediriam essa meta, se vocês estão cumprindo ou não? Pode pegar no microfone, gente. Não tem vergonha, não. Uma forma é a lista de presença. Uma forma é a lista de presença, exatamente. Mantenha uma lista de presença nas reuniões, vejo quem veio e depois calculo. Eu esperava 100 pais na reunião? Eu esperava 100 pais? Ou eu recebia quantos pais na reunião dos anos anteriores? Eu recebi, em média, Lilian, 20 pais, mas eu tenho 100 pais na escola. Aumentar em 30% significa o quê? 30%. São 20 pais que vinha, quero aumentar 30%. Eu tenho que, pelo menos, chegar a quantos pais? 30% em relação a 20, pelo menos 26 pais. Né? É uma meta pequena, gente. É uma meta pequena, tá? Então, e é factível, olha lá, até dezembro de 2024. Eu tô achando, Helena que elaborou essa meta, eu tô achando que a Helena foi muito boazinha, 30%. Helena, tem que atingir 80% dos pais. Helena foi boazinha. Então, vamos lá. Ó, como eu mensuro o engajamento? Posso mensurar pela lista de presença, mas se eu quiser melhorar o engajamento, por exemplo, ver a opinião dos pais sobre... Eu posso aplicar uma entrevista, né? Se ele veio, se ele gostou, se ele está engajado, se ele não está engajado, enfim. Vamos dar alguns exemplos de meta agora, gente, específicos com o problema da relação família-escola? Vamos lá? Baseado lá no que a gente está discutindo, vamos voltar aqui falar sobre a questão da relação família-escola. Por exemplo, 100% dos alunos com problemas de aprendizagem e desenvolvimento socioemocional do ensino fundamental atendidos pelo programa Integração Família, Escola, Comunidade até o final de 2025. Será que eu consigo fazer isso? 100% dos alunos com problemas de aprendizagem. Para eu cumprir essa meta, o que eu tenho que ter? E aí?
que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o diagnóstico de equidade, que a Helena acabou de mandar aí. Você já mandou, Helena? Já? O link do vídeo. Eu tenho que saber quantos alunos com problema de aprendizagem eu tenho por turma, certo? Por etapa e por modalidade. Quantos eu tenho laudados, quantos não são laudados, mas apresentam questões socioemocionais. Eu tenho que ter tudo isso diagnosticado para dizer assim, 100% vai ser atendido, certo? Então, só estou chamando a atenção para vocês ficarem atentos a essas coisas. Formar e orientar todos os pais de alunos enquadrados nos critérios de equidade para apoio às atividades dos filhos em casa, todo o primeiro trimestre do ano letivo. Eu estou dizendo o que aqui? Todos significa o quê? De 100% dos alunos que estiverem matriculados, todos, 100% desses pais deverão passar por treinamento, formação e orientação sobre como acompanhar a tarefa dos filhos em casa. Todo o primeiro trimestre. Oi, Helena. Oi, professora, eu só queria destacar a importância da meta, porque a gente está vendo esses exemplos no seguinte sentido: a gente sabe que a escola está a todo momento intervindo de forma pedagógica nos seus próprios processos, mas às vezes a gente alcança grandes resultados, tem grandes conquistas com relação aos nossos alunos, mas como a gente não evidencia nada, não acompanha o que está acontecendo, a gente nem vê essa conquista acontecer. É mais ou menos, por exemplo, quando a gente se propõe, voltando ao exemplo do perder peso, a acompanhar a mudança que a gente quer implementar. Se toda semana a gente está lá monitorando, vendo, perdi 100 gramas, perdi 150, na semana seguinte perdi 200. Quando você atinge e monitora todo esse processo, você tem uma consciência de olhar para trás e ver o que deu certo, o que não deu certo, e de realmente pensar assim, não, a gente executou, existe no papel, dá para a gente replicar, entendeu? Então, esse processo que a gente está vendo eu já faço intervenções pedagógicas, mas como que eu posso melhorar o meu planejamento escolar para que essas intervenções elas não fiquem na cabeça de todo mundo e em papel nenhum, e a gente não consiga observar o quanto que a gente está avançando com essas intervenções que a gente está fazendo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. E aí, os 2 últimos exemplos. Promover 4 palestras e encontros. A gente montou metas, gente, em modelos diferentes para vocês entenderem um pouco. Por ano para os pais, professores e funcionários sobre desenvolvimento infantil e adolescente. Elaborar planos de estudo individualizados para 100% dos alunos inscritos no programa Integração Família Escola. Plano de ação que não tem monitoramento e acompanhamento tem 70% de chance de não ser realizado ou das ações não serem realizadas de maneira adequada. E como é que a gente acompanha, gente? Precisa ter métrica para acompanhar, precisa ter indicador para acompanhar. Quer ver como vocês sabem o que é indicador? Eu vou convidar um diretor ou um que já foi professor, ou uma coordenadora, ou um coordenador que já foi professor. Como você acompanha o progresso se o aluno vai ou não passar de ano? Fala para mim. Todo mundo aplica a prova, né, gente? Como é que acompanha? Ninguém acompanha? Então, acompanha e acompanha pelas notas, pelos conceitos, bimestralmente faz o conselho, faz a relação daqueles que não atingiram os objetivos, e aí vai. O pessoal está tímido, né, Alice? Ainda bem que eu tenho você. O pessoal está tímido hoje. Então, olha lá, você aplica a prova ao longo do ano. E a métrica para você saber se o aluno vai ter progressão ou não são as avaliações, então, formativas. As avaliações somativas. O que são as avaliações somativas? Essas avaliações que vocês acompanham todo trimestre ou todo bimestre, que a Alicia falou.
tá? Então, a avaliação, o conceito, se é A, B, C, D, né? Ou adequado, básico, avançado, ou a nota 0, 1, 2, 3, 4, 5. A Silmara colocou lá o acompanhamento diário. Muito bem lembrado, Silmara, porque o acompanhamento diário é a avaliação formativa, né? Você vai fazendo acompanhamento diário. Mas o acompanhamento diário é o quê? Qual é a métrica que você usa para acompanhar? Eu registro num caderno o aproveitamento do aluno todo dia, o aproveitamento dele do dia. Essa é a métrica dele, o aproveitamento do dia. A participação nas aulas é uma métrica também, é um indicador, tá? Fala, Silmara, pode falar. Olha só, o acompanhamento diário aqui acontece assim, eu passo todos os dias na sala de aula, verifico, faço a primeira busca ativa, vejo se a criança não está vindo, por que não está vindo, busco em cima disso, saber o que está acontecendo com ela, através de ligações telefônicas, peço que o pai venha. Essa é a minha busca ativa. Agora, o acompanhamento diário dos alunos, eu sento com os professores e passo em todas as salas, assim que eu chego, e assim que sou solicitada. Converso com os professores na sala, né, no horário de intervalo deles, no HTPI, gosto muito de conversar com eles para saber como que está indo cada aluno, né? Se está precisando, eu como coordenadora, se a gente está precisando intervir, se eu posso ajudar com algum material diferenciado para esse aluno que está ficando um pouquinho mais atrasado do que os demais, que não está acompanhando a turma. Hoje, por exemplo, a EE está aqui, né? Ela atende algumas crianças na sexta-feira. Hoje já passei com ela já me deu um feedback das crianças que ela está atendendo. Ela gosta muito, ela é excelente, ela faz as filmagens, né? De alunos assim que a gente já está acompanhando há um tempão. E aí ela vem passando para mim também a questão do AEE, assim como a psicopedagoga também. Tudo que acontece com as crianças dentro da escola, eu estou por dentro, né? Diariamente. Eu busco o máximo possível me interar com os professores para saber exatamente como que está cada um daquelas, né? É lógico que a criança que ela tem rendimento, que ela é boa, que ela aprende, não que a gente deixe de lado, mas é uma preocupação a menos. Mas a criança que já está um pouquinho mais atrasada, que não acompanha a turma, daí tem todo o trabalho aqui da psicopedagoga, a psicóloga já passou por mim hoje, passando algumas informações, né, então eu estou sempre por dentro desses que dão um pouquinho mais de trabalho, tem um pouquinho mais de dificuldade para aprender, e eu tento me entrosar o máximo possível, inclusive até com montagem do planejamento das meninas, de um apoio, montagem de apostilas para dar um suporte, porque não acompanham o livro. Então, o nosso foco está aí nessa criança aí que não aprende. Não que a gente deixe as outras, de forma nenhuma. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Silmara. Tudo o que você me contou, eu vou até chamar você em agosto, quando a gente for dar a aula de monitoramento e avaliação, se a gente pudesse reunir tudo o que você disse, a gente reuniria num termo chamado em planejamento, que é acompanhamento. Uhum. Sem acompanhamento, a gente não consegue fazer monitoramento. Sim. Indicador, a gente não monitora. Então, assim, de tudo isso, qual é a métrica que você usa para saber que o aluno que está progredindo ou o aluno que não está progredindo, ou na busca ativa, por exemplo, aquele que está voltando? Só para dar um exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vou usar o da busca ativa para vocês. Você usou o exemplo da busca ativa, tá? Qual o indicador, gente? O que a busca ativa é? A busca ativa é uma estratégia. Sim. Tá? Ela é uma estratégia. Então, ela não é indicador, ela não é o monitoramento, ela é uma estratégia. Uma estratégia de quê? Para redução do abandono e da evasão escolar. Ou para mitigar a infrequência
dentro da escola, tá? Qual é a métrica, o indicador que eu uso para saber se a minha busca ativa está dando certo? Olha, quando eu vejo que a minha busca ativa está dando certo, é quando o pai me responde contento. Então, não, então vamos lá. Ele já comparece, assim, a escola, ela tá num nível bem legal, sabe? Porque a gente chama por esse pai, ele vem, né? Lógico que tem pai e pai, mas a gente faz essa busca, o pai vem até a gente, nos esclarece, ou se é um pai da zona rural com acesso ao telefone, ele também nos esclarece o que está acontecendo com essa criança. Eu entendi. Então, vamos lá. Só para a gente manter a linha do plano de ação, Silmara, você está construindo um plano de ação, certo? Okay. Então, o teu indicador da busca ativa é o retorno do pai. Então, o pai que retorna, então, você vai anotar lá, indicador para monitorar a qualidade da sua busca ativa. O retorno do pai, por telefone, por WhatsApp, enfim, o retorno do pai. Mas, pode ter um outro indicador também. O que pode ser um indicador muito eficiente para ver se a busca ativa tá dando certo? A frequência do aluno. Com certeza. A frequência antes estava irregular. Por isso a busca ativa. Depois, se a frequência dele ficou regular, a busca ativa está dando certo. Então, eu ainda tenho apoio ainda, quando eu não acho esse pai, eu tenho o apoio ainda que a Secretaria de Educação aqui de Arandu nos disponibiliza, da assistente social da educação. O que vamos voltar no plano de ação, o que é o apoio da assistente social? É estratégia no plano de ação, tá? É estratégia. Você está sendo ótimo, porque eu estou sendo possível dar exemplo na prática para vocês do plano de ação. Tá bom? Então, o apoio, você planeja lá, institucionalizar o apoio da assistência social, já é uma estratégia, entendeu? Então, gente, os indicadores, e normalmente eu levo mais tempo aqui, vou com mais calma, porque é o que nós todos temos mais dificuldade. Porque lembra que eu falei para vocês, nós tivemos uma aula sobre gestão por evidências? Vocês lembram disso? E eu disse para vocês que o que a gente mais tem dificuldade na educação é para gerar evidências. A Helena deu o exemplo, a gente faz um monte de coisa super legal, mas a gente não acompanha e não registra. Aí o Tribunal de Contas chega e fala assim, tá ok, tudo muito lindo que vocês estão fazendo, me mostra evidência. Tá tudo lindo, mas é você que está me dizendo. Lembra, gente, que para os órgãos reguladores, o que vale é evidência. Então, a gente precisa gerar evidência dessas coisas super legais que a gente faz. O indicador, gente, é uma métrica, ele mede como está andando o meu carro. Agora, eu vou dar o exemplo do carro. A gente lida com o indicador o tempo todo. Quando você está dirigindo, o que mede a velocidade? Quantos quilômetros por hora eu estou andando, não é? Então, sim, a gente fica assim, medindo, se eu estou 80, 90, 100. Então, o que é aquilo? Qual que é a métrica? Qual o indicador que eu estou usando para medir se eu estou mantendo a velocidade? Quantos quilômetros por hora eu estou andando? É o meu indicador, entendeu? E aí, imagine que isso no dia a dia da escola é registrar isso. Entendeu? Botar no papel, né? Aí a Escola Municipal Josiane Soldeira deu aqui algumas sugestões, observação de sala, autoavaliação, registro diário no caderno do professor dos resultados da aula e atividades do dia. São indicadores, a gente vai ver a diferença agora entre indicador de resultado e indicador de processo. A Escola Josiane Soldeira deu excelentes sugestões de indicadores de processo. A Silmara falou da chamada ativa, o acompanhamento. Vamos ver, então, a diferença entre um e outro? E a gente vai bem devagarinho, gente, porque isso tem que ficar muito claro, porque nós vamos pôr no papel depois, no plano de ação do PPP. Então, é aquela história, nós não estamos aprendendo para inglês ver, nós estamos aprendendo para botar em prática.
o que é indicador de processo e o que é indicador de resultado. Lembra sempre no indicador, é aquele que indica a dor, é aquele que mede, que mostra como é que tá. Então, vou dar o exemplo da Silmara de novo. Silmara faz a busca ativa dela. O indicador da dor na busca ativa é a frequência do aluno. É monitorando a frequência do aluno se eu vejo se a minha dor está grande ou se não está doendo. Ou seja, se a frequência está baixinha ou se ela está alta, tá? Então, a frequência é o indicador da minha dor. E o projeto de busca ativa é o quê? É o programa, é a solução. A busca ativa, gente, é a solução. É a estratégia de solução. Então, um indicador de processo é aquele que me mostra como é que está o andamento do meu projeto. Tá? Então, vou continuar no exemplo da Silmara, da busca ativa. Qual é o meu indicador de processo? É a frequência regular ou irregular do aluno, certo? É com ela que eu acompanho se ele está vindo, se ele não está vindo. Isso é processo. Entendem processo? Encadeamento, meio da questão, como é que ela está sendo feita no meio. Eu ainda não tenho resultado, entendeu? Porque o resultado final da busca ativa, qual é, gente? Que o aluno não abandone a escola. Que o aluno conclua a etapa, não é? Então, o resultado, enquanto indicador de processo, é aquele que me mostra se eu estou caminhando, se eu estou conseguindo fazer o processo adequadamente. O indicador de resultado é aquele que me mostra o impacto disso lá no fim. Porque se eu acompanhei toda essa frequência do aluno e lá no fim, mesmo assim, ele evadiu, eu tive bons indicadores de processo, mas o meu indicador de resultado foi ruim, que é a taxa de evasão escolar que eu não conseguia baixar. Vamos dar exemplo para vocês entenderem melhor? Indicador de processo. Ele avalia a execução, a implementação das atividades. Então, vamos seguir no exemplo da Silmara. Ela vai lá, ela controla a presença, ela está sabendo, ela procura o pai responde, ela está acompanhando o processo, certo? Esses indicadores de processo, eles estão relacionados às atividades que vocês estão planejando. Vocês vão acompanhar as atividades do plano de ação para ver se elas estão dando certo. Uma ata de reunião, uma lista de presença, para ver se as reuniões estão sendo feitas. Isso tudo é indicador de processo, quer dizer que o processo está sendo realizado. Não é fake, entendeu? Não é mentira esse bilhete. Do tipo assim, aí o Tribunal de Contas chega e fala, mas vocês realizaram, você fala assim, eu realizei 4 reuniões no processo de construção da busca ativa. Ele fala, tá, cadê as atas? Cadê as listas de presença? Então, a lista de presença que a gente faz todo dia aqui na formação é indicador do processo de formação do PPP vivo, de que a formação está acontecendo. Porque se não tem indicador de processo, sabe o que pode acontecer? Vocês lembram quando tinha aquelas universidades, há uns 10, 15 anos atrás, que descobriram que dava diploma falso? Vocês lembram disso? Então, o diploma é o indicador de resultado. Quando o MEC foi investigar, não tinha indicador de processo, de que esse resultado, de que isso de fato as pessoas cursaram a faculdade. Não tinha lista de presença, não tinha caderneta de frequência, não tinha prova formativa, não tinha nada. Foi a prova, pela falta de indicador de processo, eles chegaram à conclusão de que os diplomas eram fake, eram falsos. Fala, Alice, pode falar. Queria dar um outro exemplo de indicador de fluxo, que é uma das questões que as escolas, às vezes, não prestam atenção. E quando o Tribunal de Contas vai, ou quando vocês abrem o QEDU, lá está o fluxo da escola. O que é o fluxo? É atender a criança na idade certa. Tem 6 no primeiro, 7 no segundo, 8 no terceiro. Mas aí veio uma transferência, o aluno veio no terceiro ano, mas não sabe ler e escrever. O que é que a escola tem que fazer? Qual a interferência que tem que ter? Se ele tiver muita idade, pode até reclassificar. Existe na legislação um processo de reclassificação.
Se não, ela vai ter que ter uma recuperação ou ver todas as atividades para trás dos anos anteriores que essa criança não cumpriu e trabalhar com ele na escola até que ele fique na idade certa, com o aprendizado certo. E aí o fluxo da escola vai ficar em ordem e vocês vão zerar. E quando a rede toda zerou o seu fluxo, no QEDU vai aparecer zerado. Não vai aparecer 0,95, 0,75, não vai aparecer nada disso. Parece pouquinho o número quando a gente vê lá o fluxo, mas isso significa um tanto de aluno que a escola deixou para trás ou não olhou o indicador. Acho que ela quer falar, Silmara quer falar? Pode falar. Então, isso acontece muito, Alice, aqui na escola. É o caso que a gente está interagindo, montando essa interação, porque a gente está com muito problema aqui a respeito disso, crianças que não estão acompanhando a idade séria. Por isso, essa intervenção pedagógica aí, junto com psicólogos, junto com a EE, né, comigo mesmo, que a gente tem montado estratégias para ver se a gente consegue avançar com essas crianças, para que elas possam, pelo menos, se aproximar das demais, né? Porque elas estão num atraso bem significativo. Então, elas não vão chegar junto com as demais, mas, pelo menos, não vão ficar tão atrasadas quanto se a gente não tivesse intervindo, né, na montagem dessas apostilas e tal, que o professor trabalha diferenciado com eles, mas esse suporte a gente está tentando dar, pelo menos, né, eu estou buscando fazer esse suporte enquanto coordenador, para que eu possa dar até, assim, digamos assim, um alívio para o professor lá, porque aí são duas cabeças ou mais pensando o que a gente pode fazer, e não só em cima daquele professor, porque numa sala aí de 27 alunos, que é uma sala que eu tenho essa defasagem, o que acontece? Se eu não puder ajudar esse professor, vai chegar num momento, assim, tipo, ele vai estar exausto, né? Sim. É bem cansativo para ele. Eu vou aproveitar esse exemplo que a Silmara deu para voltar aqui para os indicadores, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Hoje eu estou bem focada na linha de raciocínio, para vocês fazerem planos de ação bem redondinhos. Nessa linha de raciocínio da Silmara agora, desse exemplo que ela acabou de dar, tá? A frequência do aluno é indicador de processo. Qual é o indicador de resultado? A taxa dela, a taxa de distorção idade séria. Certo? É o resultado, o indicador de resultado. É lá o impacto. Então, a frequência do aluno, o percentual de frequência é processo, é indicador de processo. Lá no fim, quando sair a minha taxa de distorção idade séria, eu vou saber qual é o resultado. Tá? Deu para entender, gente, com esse exemplo? Então, foi muito bom a Silmara ter dito que a gente colocou num exemplo real, tá? Vamos lá agora só para vocês verem exemplos. Exemplos de indicadores de processo. Está lá no e-book, viu, gente? Também, não precisa copiar. Número de formação realizada, número de reuniões com pais, número de familiares presentes na reunião, percentual de atividades realizadas em relação ao planejado, tudo isso é processo. É execução de atividade. E resultado, gente? Resultado, gente, é aluno aprendendo na idade certa, com equidade e inclusão. Isso para os macro resultados. Mas também pode ser o resultado final de um programa. Aqui são os resultados que a gente deseja para todos os nossos alunos. Taxa de evasão escolar, média de aluno por turma, média de hora-aula diária, taxa de distorção idade séria, regularidade do corpo docente, esforço docente, complexidade da escola, tudo isso é resultado, tá? Mas resultado pode ser também, eu montei um programa de interação família-escola, porque eu detectei que a relação família-escola na minha unidade é frágil. Eu te fiz um diagnóstico, a gente chama isso de T0.
quando a gente diagnostica questões qualitativas, sabe? Que não dá para medir muito. Eu detectei que a relação família-escola está frágil. Daqui 2 anos eu faço o diagnóstico novamente. E detecto com a escuta das famílias que a relação melhorou e se aprofundou. Então, a melhoria dessa relação também foi resultado, entendeu? O indicador de resultado é aquele que mede se deu certo ou não deu certo o que eu planejei lá no final. Tá? Vamos dar um exemplo. Naquela meta de universalizar a educação infantil, vamos dar os indicadores do Ministério da Educação para vocês verem como eles medem essa meta. Indicador 1A, percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a pré-escola. É como ele mede se ele está universalizando a educação infantil. Ele dividiu por anos, ó. O indicador 1B, percentual da população de 0 a 3 que frequenta a creche. Para medir se ele está conseguindo universalizar. Ele precisa de medida para saber se ele está conseguindo alcançar a meta. Agora, não adianta montar uma meta linda, com uma avaliação, com indicadores maravilhosos e um objetivo super bem montado, se não tiver dinheiro, né, Alicia? Tem que ter os recursos humanos, tem que ter os recursos financeiros, tem que ter os programas lá no PPA, tem que ter o PDD interativo, agora com mais explicações, né? Estão pedindo outros dados, e tem que ter a APM bem formada e o conselho de escola. Mas pode ir, Lilian, depois a gente fala. Aí depois eu vou finalizar então, Alice, aqui. E aí você volta nesse slide. Volto para você pensar. Pensou qual é o dinheiro, qual é o recurso que vai usar? Aí planejou os recursos, que aí a Alice e a Helena deram uma aula de 2 horas, né, sobre o uso dos recursos. Aí chegou o momento de estruturar o plano de ação. Lá no Drive de vocês, nas atividades, tem esse modelo de plano de ação para vocês baixarem, em Word, tá? Além disso, a gente disponibilizou para vocês um modelo feito já com um exemplo de evasão escolar. E hoje eu elaborei aqui, ontem, né? Hoje não, né, gente? Agora, essa semana, eu elaborei um modelinho também com base nesse problema que a gente está discutindo como exemplo, para vocês saberem como preencher o plano de ação. É quase como se a gente concretizasse nessa única planilha, gente, tudo o que a gente discutiu até agora, tá? E resumisse, sabe, poder de síntese? Essa planilha é a síntese de tudo. Lá no topo do plano de ação, gente, tem que estar a missão, a visão e os valores da escola, porque elas norteiam tudo. Vocês nunca podem perder ele de vista. Aí, o objetivo, gente, é onde eu quero chegar. Vamos recordar. A estratégia é como eu quero chegar. Vamos dar o exemplo, voltar no exemplo da Silmara? O objetivo, gente, é reduzir a infrequência na escola. O objetivo é reduzir a 0 a taxa de evasão escolar e de abandono escolar. Qual é a estratégia? No caso lá da unidade da Silmara, a busca ativa. E é a estratégia de muitos de vocês, não é? Porque, afinal, tem um programa de busca ativa. Né? Então, a estratégia, nesse caso, como eu vou chegar lá, é a busca ativa. Mas tem muitas outras formas, não tem? O controle de frequência, não é? O transporte escolar, tem muitas outras coisas que impactam nisso, que a gente não vai discutir agora, que não dá tempo. A meta. Quando e quanto quero chegar? Então, imagina se a questão é, mais uma vez, a frequência, a infrequência. Eu tenho 20% dos meus alunos infrequentes. Eu quero reduzir a infrequência para 5%. É o quanto eu quero chegar, tá? No meu objetivo. E quando eu quero reduzir? Até quando eu vou fazer isso? Sem prazo? Não, vou colocar um prazo dentro do ano letivo. Escola é fácil para montar a escola, gente, porque
muita coisa dentro do ano letivo, dentro do trimestre, dentro do semestre, né? Que você vai conseguir enquadrar. O que é o indicador de resultado, gente? É o indicador de que você está cumprindo a meta. A minha meta é aumentar 30, lembra? É o resultado final. A minha meta é aumentar em 30% a frequência dos pais na reunião. O meu resultado final lá, o meu indicador é o quê? O percentual de pais que eu consegui aumentar lá na reunião, tá? E as ações? É o que eu vou fazer passo a passo para chegar até lá. Com prazo inicial e final, sabendo o recurso que eu vou usar e monitorando, que é o indicador de processo. Então, vamos voltar na frequência dos pais. Para eu saber lá no final se eu aumentei ou não o 30%, eu tenho que ter indicadores de processo, as listas de presença, o controle de frequência dos pais. Estão entendendo? Está indo bem? Então, vamos lá. A gente já está terminando, viu, gente? E o responsável é fundamental, porque é como eu, diretor, vou delegar cada atividade para ser responsável de uma pessoa. Não pode botar no plano de ação inteiro assim, diretor escolar, diretor escolar, diretor escolar, diretor escolar como responsável, porque ele não vai dar conta. É no plano de ação, diretor, que você vai delegar quem vai ficar responsável por cada ação. Também não pode ser só coordenador pedagógico, coordenador pedagógico, coordenador pedagógico, tá? Tem que ter uma delegação aí de quem vai ficar responsável por cada ação, para que ninguém fique sobrecarregado. Deixa eu dar um exemplo para vocês agora. Está muito pequeno? Está dando para ver? Pequeno, está pequeno. Eu não sei se eu consigo aumentar, Alicia. Vai falando, então, depois eles fazem a leitura. Tudo que a gente falou de exemplo, gente, eu pus aqui para vocês. Eu vou tentar aumentar um pouco mais aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Vou tentar aumentar, peraí. Pera. Não aumenta, gente, não tá travando aqui, não aumenta. Então, vamos lá. O que eu fiz? Lembra que a gente traçou? Eu só copiei os exemplos que eu fui dando, gente, aqui para esse painel. Só isso. Lembra? Estabelecer programa de integração família-escola em parceria com as famílias, com foco na aprendizagem e desenvolvimento socioemocional do aluno. Era o nosso objetivo. Aí, uma estratégia, implantando o programa de integração família-escola-comunidade. Tá? Quais as ações que eu planejei aqui? São as mesmas que eu dei exemplo lá atrás. Workshop, elaboração do programa com a comunidade, revisão do PPP, reunião de pais, execução. Aqui eu fui pondo os prazos encadeados. Repara que o prazo está tudo encadeado. O primeiro começa primeiro, janeiro, depois o outro vai ser em fevereiro, depois a revisão do PPP em março e assim sucessivamente. Aí você põe aqui nessa coluna, vai ter custo ou não vai ter custo essa ação? Se tiver custo, tem que colocar qual a fonte do recurso. Se vem do plano plurianual, lá do Fundeb, aí tem que negociar com a secretaria. Se vem do caixa da PM, você fez lá uma rifa, né? De repente, alguma coisa, se vem do caixa da PM. Se vem do PDDE, do dinheiro da escola. Aí você tem que colocar se é insumo ou se é serviço. Tem que deixar bem esclarecido se vai ser insumo ou se vai ser serviço, certo? Então, aqui, ó, eu dei o exemplo. Você vai fazer a avaliação do programa lá no final e vai ter que imprimir coisa, comprar papel, tá? Então, olha lá, material para aplicar a avaliação, insumo. Que aí pode usar, porque tem coisa que não pode usar do PDDE. Tem que ficar atento nisso, tá? Quais são os indicadores de processo, de que as ações estão dando certo? Tá vendo que o indicador de processo é em relação à ação, ó? Relatório do workshop, lista de presença, o PPP revisado e encaminhado, a ata de reunião de pais. Eu fui dando exemplo para vocês de como acompanhar o responsável e o setor do responsável. Aqui embaixo eu fiz só uma indicação de uma segunda estratégia, orientando e formando a comunidade escolar com o tema comunidade, família e escola, só para vocês saberem que pode ter mais de uma estratégia para fazer um objetivo, tá?
Isso aqui eu vou mandar para vocês de exemplo também. Mas, gente, lá no Drive, eu coloquei um exemplo fechadinho, inteirinho, preenchido, aberto para vocês saberem como preencher, tá bom? Fechou, gente? Fechou o plano de ação? É só comemorar e pactuar as metas e entregar o PPP no dia 26 de setembro. Todo mundo entregando o PPP, bonitinho, com meta revisada. Vocês vão deixar a gente louco, que eu já sei que vocês vão deixar a gente louco, e é para deixar mesmo, tá? Porque vocês vão mandar o plano de ação, a gente vai mandar as metas de volta, mas essa meta não tem prazo, mas essa meta não tem jeito de medir. E aí, então não briguem com a gente, tá? Que a gente vai trabalhar bonitinho. É o que a gente mais vai trabalhar bonitinho com vocês, é a meta. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não está acostumado a montar meta. Ninguém está acostumado, gente. Então, não tenham vergonha de perguntar, viu? Não tenham vergonha. E aí a gente vai analisar as metas das 76 escolas. Nós vamos ter esse carinho. Por quê? Porque é super importante que as metas estejam redondinhas, bem feitinhas. Tá bom? Porque tudo que a gente quer no final é o indicador de resultado, gente. Não é? A gente quer que o nosso aluno aprenda, que esteja na idade certa, que ele tenha desenvolvimento socioemocional. É tudo que a gente quer, o resultado lá na ponta do processo. Tá? Alice, 2 minutos para você só, porque senão eles brigam comigo, porque eu vivo falando que pontualidade é uma virtude. Tá bom, mas é rapidinho, ó. Todos os diretores receberam, tem uma senha do PDD interativo, e tem um link para entrar lá, certo? Só que esse PDD interativo tem que monitorar, mas quando ele foi formado pelo Ministério da Educação, talvez muita gente não era diretor, quando chegou na escola, pegou a senha e começou a abrir lá, olhar. O PDD interativo, ele tem que ter, primeiro, um grupo de trabalho formado dentro da escola. E lá na plataforma, eles estão pedindo para vocês colocarem todos os nomes do conselho escolar, por causa da gestão democrática. E isso a gente fez com vocês aqui no curso, lá no começo. Foi a primeira coisa que nós fizemos, da gestão democrática, formatar os conselhos de escola, esses conselhos de escola serem reais, e agora tem que inserir lá na plataforma o nome dos conselheiros e a função deles, CPF, tudo direitinho. Ainda nessa plataforma do PDE, depois que vocês puseram o conselho de escola, tem que formar um grupo gestor para o planejamento estratégico escolar. E aí, esse grupo de trabalho, ele vai ter um comitê gestor e vai ter um coordenador, eleitos e com ata direitinho, tem que fazer a ata e tem que inserir lá na plataforma. Depois que vocês fizerem isso, tem, inclusive, o coordenador, que é um do grupo de trabalho, ele vai ter que ser aquele que todo dia abre o PDDE interativo e vai ser responsável também pelas prestações de contas depois, junto com o diretor de escola. Tem que fazer a ata disso e tem que inserir as atas, para vocês chegarem depois nos programas. E aqui eu quero diferenciar o que é programa e o que é projeto, que também está na hora, né? As prefeituras estão discutindo os orçamentos para o ano que vem, vão aprovar até dezembro desse ano. Então, no PPA, vai ter um programa, por exemplo, da educação infantil. Tem municípios que não separam, tem que separar os programas. Dentro do programa de educação infantil, vai ter um projeto de leitura. E aí vai ter um plano de ação de como, um projeto institucional de leitura, e como é que vai fazer esse projeto de leitura. Se precisar de dinheiro para comprar os livros, vai entrar lá na plataforma, no cantinho da leitura, e vai pedir, fazer o plano de ação e vai pedir o dinheiro para o MEC para comprar os livros. Só que isso tudo é de planejamento, então tem que fazer tudo muito certinho para ver se o livro é para creche, se o livro é para pré-escola,
se o livro é para o ensino fundamental. Então, o Cantinho de Leitura vai ser um programa que o MEC está institucionalizando para todas as escolas do Brasil. Todos vocês podem ter o dinheiro desse Cantinho da Leitura. Mas, se não trabalhar primeiro todas as informações lá no PDD interativo e não fizer os planos de ação, não vai conseguir o dinheiro do Cantinho da Leitura. Então, nós vamos fazer assim, ó, a gente vai passar para os tutores todas essas informações, eles vão trabalhar com vocês, e quem tiver dificuldade em relação à plataforma, nos fala, avisa o tutor, que os tutores ajudam a fazer esse processo, para que todas vocês tenham, todas as escolas, tanto de educação infantil como do ensino fundamental, possam ter esses dinheiros que vêm do governo federal direto para a escola. É uma briga muito antiga, quem está na educação, lembra que sempre a gente pediu os recursos direto para a escola. Agora o MEC está com essa política, só que a gente precisa fazer direitinho, prestar contas, saber fazer o processo para poder dar andamento a esses recursos que vêm para fazer os planos de ação da escola. Então, vejam que isso está tudo conectado, tá? Era isso, Lilian. Super obrigada, gente. Isso que a Alicia falou está diretamente ligado à questão do recurso. Não adianta a gente planejar, e recurso não é só recurso financeiro, viu, gente? É pensar no recurso humano que vai executar as ações também. Tá? Então, mas também fiquem tranquilos. Quando a gente faz o nosso primeiro plano de ação, normalmente nós somos muito otimistas. Porque nós da educação somos assim. A gente acha que a gente vai resolver os problemas do mundo. E aí o nosso plano de ação, as nossas metas ficam assim, né? Nós vamos resolver os problemas todos no ano letivo de 2025. Porque a gente é muito otimista, é nossa característica. Então, não se preocupem, porque por mais que a gente trabalhe o plano de ação, ele ainda não vai ficar muito realístico nessa primeira vez. Quando vocês revisarem o PPP de vocês o ano que vem de novo, no outro ano, vocês vão assentando, o plano de ação vai ficando cada vez mais real. Tá bom? Um beijo no coração, eu atrasei, mas eu preciso dizer que não foi culpa minha, tá? Foi culpa da Alice. A Marlene queria falar um pouquinho, deixa ela falar 2 minutos. Ela queria falar do clima